Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para transmitir a palavra segura, palavra com confiança a toda a igreja, a todos os irmãos. Estamos passando por momentos assim preocupantes em nossa nação. Louvado seja Deus com a igreja. Tenho encontrado pessoas nas ruas que têm às vezes comentado comigo: pastor, como vai ser, né? Mas eu digo a todos, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Não vou profetizar, não vou falar em línguas estranhas, mas vou transmitir a verdadeira profecia, a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, inscreva-se no nosso canal para ajudar, né? Louvado seja Deus, o nosso trabalho, enfim. Mas o meu objetivo aqui é trazer para vocês, irmãos em Cristo, e toda a igreja, e todos aqueles novos convertidos, louvado seja Deus, que gostam de ouvir esta palavra. Recebam de coração, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o significado da palavra incorrupção. O que significa isso, pastor? Incorrupção é a qualidade de não se corromper. Não se corromper. Como nós somos seres humanos, a gente pode se corromper. Se nós fôssemos frutos, nós iríamos apodrecer, certo? Se eu coloco uma laranja podre no meio das laranjas boas, ela vai apodrecer as outras. Então, quando eu falo aos irmãos sobre se corromper, louvado seja Deus, é um alerta para que nós venhamos vigiar, porque Deus nos chamou para sermos irrepreensíveis, pessoas que não se acham defeitos nem culpa, porque desta forma que Deus nos chamou para sermos fiéis a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu gostei, comente aí, louvado seja Deus, divulguem. Deus abençoa a vida de todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor agora. Eu costumo sempre dizer a todos os irmãos a Bíblia que eu estou lendo. Essa Bíblia, eu gosto muito dessa Bíblia. Louvado seja Deus, porque ela traz, louvado, uma compreensão maravilhosa. É Nova Almeida Atualizada, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Nova Almeida Atualizada.
Essa é muito boa, né? Louvado seja Deus, Sociedade Bíblica do Brasil, Nova NAA, tá bom? Deus abençoa. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 40. Muito bem, a preocupação, louvado seja Deus, do nosso Deus, Divino Espírito Santo, louvado seja o nome santo do Senhor, usando o apóstolo Pedro em sua pregação. E a preocupação com a igreja, com o povo de Deus. No capítulo 2, verso 40, que diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortou-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa ou corrompida. Você que é povo de Deus, você que é servo do Senhor, receba esta palavra. Tenho visto, louvado seja Deus, algumas pessoas perguntarem da seguinte forma: pastor, é pecado pintar as unhas? Pastor, é pecado usar brinco? Pastor, é pecado pintar o cabelo? Pastor, é pecado fazer isso, fazer aquilo? A resposta que eu dou: não sou um super pastor ou um super apóstolo, de jeito nenhum. Mas o conselho que eu dou a todos esses que fazem essas perguntas é este. O conselho que eu dou é este. Louvado seja Deus. Quando somos um menino, um adolescente, ele aceita Cristo como Salvador e ele é convertido a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa conversão, essa transformação, ela não vem de fora, ela vem de dentro. O Espírito Santo vai convencendo você dessa velha natureza. Velha natureza. É tudo isso que está aí fora. Então ele vai convencendo o homem dessa velha natureza. E aí ele consegue viver uma vida digna, honesta, reta diante de Deus. E não precisa, louvado seja Deus, dessas coisas. Louvado seja Deus, porque essas coisas são daqui. Mas quando a pessoa se converte, o Espírito Santo convence ele da corrente, o Espírito Santo convence ele do brinco, o Espírito Santo convence ele dessas, louvado seja Deus, desses utensílios, desses brincos, dessas joias, porque nós não precisamos nada disso. Isso é coisas daqui. Louvado seja Deus. O Espírito Santo te convencendo, você se liberta do batom, você se liberta do ruge, você se liberta de todas essas coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deixa o Espírito Santo te envolver. Graças a Deus. Vamos falar coisas aqui importantes para a glória de Deus. Muito bem. Abramos as nossas Bíblias, vamos começar lá do Êxodo, lá do começo da Bíblia, louvado seja Deus, 32,
depois de Gênesis, se encontra aí Êxodo, né? 32, para a glória de Deus. Nós vamos ler aqui, preste bastante atenção nesse estudo, porque ele é importante. Versículo 7. Vamos saber qual é a vontade do Senhor para com o seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desce, porque este seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. O que é corromper-se? Se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou. E lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Então o povo se corrompeu, desobedecendo a ordem que Deus tinha ordenado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tá aí, se corrompeu. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Deixaram de ser fiel. Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos continuar aqui, que coisa tremenda, né? Deuteronômio, o quarto livro da Bíblia. Lá na frente nós vamos encontrar no capítulo 4. Deus falando, aleluia, ao seu povo, por intermédio do seu servo Moisés. Capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, verso 16. Vamos ler aqui, presta atenção. Louvado seja Deus. Portanto, tenha cuidado para não se corromperem. Olha Deus dizendo, é para você, povo de Deus. É para você, cristão. É para você, servo do Senhor. Essa palavra. Assim como Deus tinha cuidado com Israel, Ele tem cuidado de ti. Louvado seja Deus. Vamos repetir. Portanto, tenha cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolos, semelhante a homens, a mulheres, semelhante a animais que há na terra, semelhante a aves que voam pelo céu, semelhante a alguns animais que rastejam sobre a terra, semelhante a alguns peixes, como lá o deus Dagom dos filisteus, né? Louvado seja Deus que há nas águas e debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem os sols, a lua, as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinarem diante deles. Não é para adorar sol, não é para adorar lua, nem as estrelas, porque eles são os exércitos dos céus. Estão entendendo? Glória a Deus. Então essa era a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem. Cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar diante deles e prestarem culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então, a vontade do Senhor era que o seu povo, a preocupação do Senhor era que o seu povo não viesse se corromper, se desviando da verdadeira adoração a Deus. Não faça culto a não ser a Deus. Não adorem nem o sol, nem a lua,
nem as imagens de homens ou de mulheres, nem de peixes, nem de animais, enfim. Deus está aqui, louvado seja Deus, exterminando todo tipo de adoração a ídolos, seja eles da Grécia, os gregos, seja eles de qualquer nação. Louvado seja Deus, seja de Roma, seja, enfim. Deus não quer essa corrupção, porque isso corrompe o homem, leva o homem, afasta o homem da adoração verdadeira a Deus. Então, está aí a preocupação de Deus para com o seu povo não se corromperem. Muito bem, seja incorruptível. Louvado seja Deus. E quando é que nós vamos receber um corpo incorruptível, que não se contamina com as coisas daqui? Aleluia. Louvado seja Deus. Está aí a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Oh, que maravilha, graças a Deus. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, né? Muito bem, capítulo de número 15, verso 33. Vamos ler aí a palavra do Senhor. Presta atenção. Que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem é que você está andando? Então, as más conversações em outra tradução. Aqui está as más companhias. Corrompe os bons costumes. Qual que são os bons costumes? De oferecer um culto somente a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se deixar de se fazer isso, já se pratica, já se corrompeu, já se pratica a corrupção. Louvado seja Deus no meio do povo. Glória a Deus. Muito bem, então está aí a palavra do Senhor. Que coisa tremenda. Muito bem, continuando aqui. Qualidade de não se corromper ou apodrecer. Versículo 42. Vamos lá, versículo 42. Pois, assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Então, irmãos, somos pecadores por natureza. Dizia o apóstolo Paulo: como vamos escapar desta morte? Este corpo, ele é, louvado seja Deus, corruptível, porque eu sou mortal. Se eu falecer hoje, daqui a alguns dias, o corpo já começa a entrar no estado de putrificação.
porque é um corpo que se corrompe. Eu não recebi o corpo ainda incorruptível. Mas o que é ser incorruptível? Louvado seja Deus, é aquele que recebe a qualidade de se corromper. Louvado seja Deus. Mas existe outros tipos de corrupção. Tem pessoas que se corrompem na mente. Louvado seja o nome santo. Aquilo que era certo já não é mais. Então, a preocupação dos homens de Deus, do nosso próprio Deus, para com o seu povo, era para que eles não se corrompessem. Muito bem. Segundo aos Coríntios, mais na frente um pouquinho, nós vamos encontrar aí a carta do apóstolo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Vamos lá. Capítulo 4 de segundo aos Coríntios, verso de número 16, presta atenção. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser ou nosso corpo exterior se desgastar ou desfalecer, o nosso ser interior, que está lá dentro, se renova a cada dia. Então, o que você expressa por fora não importa, ainda que você se envelheça, você fica cheio de rugas, por causa da velhice, ainda que o seu corpo exterior se desgaste, mas o seu corpo, o homem interior, ele se renova a cada dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa tremenda. Capítulo 7, verso de número 2. Leia aí comigo. Pedimos a vocês, pedimos que vocês nos escolham em seus coração, nos receba, que todos vocês que estão ouvindo esta palavra nos receba em seus coração. Não tratamos ninguém com injustiça, dizia o apóstolo Paulo, não prejudicamos a ninguém, não exploramos a ninguém. Está aí. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estamos sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordando de alegria no meio de todas as nossas tribulações. Eu quero dizer para os irmãos aqui que não adianta, não ceda. Continua sendo santo, continua sendo fiel, continua confiando no Senhor. Lembra do salmista, louvado seja Deus, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele queria adorar o Senhor, louvado seja Deus, ele confiava no Senhor. Então eu quero dizer a vocês, ainda que nós viemos passar tribulações, nós viemos passar dificuldades, louvado seja Deus, lembra dos nossos irmãos que estão vivendo em países comunistas, aonde o evangelho não pode ser anunciado, aonde você não pode dizer, oh abençoado, a paz do Senhor, isso é proibido. Você não pode dizer, Jesus te ama,
no meio da rua, é proibido. Louvado, você vai preso se você fazer isso nos países comunistas, como na China, como no Japão, na Coreia. Louvado seja Deus. Então, os cristãos lá, eles vivem, eles não vão à igreja, porque é proibido fazer culto. Eles são servos do Senhor. Louvado seja Deus. Falam com o Senhor no seu quarto, falam com o Senhor na cozinha, falam com o Senhor em seus pensamentos, estão ligados no céu. Sabe o que é ser cristão desta forma? Louvado seja Deus, sem ir ao templo, sem estar lá glorificando a Deus porque é proibido, e aqui você não nega a sua fé. Você não nega pela liturgia da sociedade, pelos costumes do mundo pagão, sobre os costumes da cultura, louvado seja Deus, que é contra a santidade, contra, louvado seja Deus, a palavra, a doutrina da palavra de Deus. Então tudo isso não, aleluia, se corrompa, mas seja fiel ao Senhor nosso Deus. Vamos continuar. Louvado seja Deus. No capítulo 11 aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo 11, no verso 3, diz assim: temos que, assim como a serpente, louvado seja Deus, com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompidas. Olha aí. E afastem da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esta preocupação com o povo de Deus. Louvado seja Deus. Em que, assim como a serpente enganou a Eva, não vai também enganar vocês, porque tem surgido muitos homens, super apóstolos, super pastores, que estão levando pessoas ao engano, pessoas, aleluia, a se corromper e a ter uma mente corrompida acerca do verdadeiro Deus, acerca do verdadeiro culto, acerca do verdadeiro servo do Senhor. Louvado seja Deus, que não se corrompe, que não se deixe enganar, que está vigiando, que está orando. A gente não estamos, louvado seja Deus, nem contra A, nem contra B. Observe aqui, irmão, que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Efésio, mais para frente nós encontramos Efésio, capítulo 4, verso 22. Olha só o que a palavra de Deus nos afirma. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a sua velha natureza. Está vendo aí? Que se corrompe, a velha natureza se corrompe, segundo os desejos enganosos, e se deixa renovar, se deixe renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, e se revista da nova criatura, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedimentos em verdade. Então está aí, irmão, a palavra do Senhor, vale a pena ser fiel. Filipenses, vamos para o último versículo. Filipenses, capítulo de número 2. Mais na frente, capítulo 2, verso de número 15. Aqui
ele diz assim: para que sejam irrepreensíveis. Você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, adolescente, você tem que ser irrepreensível. Você pode dizer, mas por que você está exigindo isso do adolescente, do jovem? Porque o jovem, o adolescente, a criança, aprende enquanto é cedo, aprende a ser fiel, aprende a ser temente, aprende a obedecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Então está aí, para que vocês sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis, olha aí, no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual vocês brilhem como luzeiros no mundo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus continue falando melhor em cada coração. Mas não ceda, não se corrompe. Aleluia, seja fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos de número 125, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Continua, seja fiel, porque Ele é fiel. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.